Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de São Jorge, mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento ao discurso sobre o pão da vida feito pelo Senhor. Hoje o Evangelho começa com a perplexidade dos judeus que discutem entre si como pode Jesus dar-nos a sua carne a ser comida, dar-nos o seu sangue a ser bebido. A questão que falávamos ontem na nossa meditação aparece hoje na narrativa do Evangelho de São João. E o Senhor, de maneira solene, declara uma verdade que nos alcança com muita intensidade. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Como abrirmos mão de não recebermos a Santa Eucaristia? Diretamente, o padre fala diretamente. Não tem um valor figurativo essa afirmação do Senhor, porque Ele mesmo se entregou no seu corpo verdadeiro e sangue verdadeiro através das espécies eucarísticas. Então não podemos dizer que Jesus aqui fazia referência ou à palavra ou ao ensinamento do Evangelho. Não. Nós conhecemos a Santa Eucaristia e sabemos muito bem que a referência que o Senhor faz, por último e por excelência, é o Santo Sacrifício Eucarístico. Que grande tesouro o Senhor nos deu. Imaginar que os nossos primeiros irmãos cristãos tinham a celebração da vida muitas vezes limitada ao período pascal e depois às grandes festividades, quando havia a presença do sacerdote. Posteriormente, as celebrações dominicais começaram a se tornar mais regulares e hoje nós temos a graça de poder participar da Santa Missa diariamente. Nesse momento histórico que vivemos, isso está muito limitado por causa da pandemia. Mas será que essa limitação está aguçando em nós um desejo maior pela Eucaristia? Essa é a pergunta que a gente pode colocar. E nessa terceira semana do tempo pascal, no nosso caminhar rumo à celebração de Pentecostes, o Senhor nos dá esse grande tesouro, uma semana inteira meditando sobre o pão da vida. Num período onde a Eucaristia está se tornando, permanece ainda difícil de ser acessível à maior parte dos fiéis. E nós, como estamos vivendo esse tempo, nosso coração está desejando mais ardentemente a Santa Eucaristia. As privações que essa condição histórica da pandemia do coronavírus está impondo sobre nós estão nos levando a recuperar a luz da Santa Liturgia que temos acompanhado cotidianamente, um amor ardente pela Santa Eucaristia, pois o Senhor se entrega por nós. Como meditávamos outro dia, recordando um dos textos dos autores antigos, Ele nos entrega como alimento o seu próprio corpo e sangue. Como pode
não ser suficiente para nos fazer santo, um alimento que nos leva à eternidade. É verdade. Olha que grande tesouro. Posso me santificar recebendo todo dia a Santa Eucaristia? Sim, pode. É claro que pode. Não de maneira mágica, mas amando Cristo e recebendo o Senhor na Eucaristia, declarando a Ele esse amor, como falávamos outro dia, mantendo o exercício dessa comunhão com Ele, aos poucos o nosso coração não só vai amando mais intensamente, como vai ser progressivamente modelado nesse amor que recebe do Senhor, se transformando junto com Ele em amor. Todo aquele que se alimenta de Cristo, como vai nos ensinar São Tomás de Aquino, se torna aquele alimento similar ao alimento que recebeu. É a direção contrária. Normalmente, quando nos nutrimos no corpo físico, né, o alimento se modela a nossa estrutura e se torna, por assim dizer, mais parecido conosco. Mas no caso da Santa Eucaristia, quando nós a recebemos, nos tornamos mais parecidos com o alimento que recebemos, que é Cristo. Então, na medida em que eu amo e persevero no encontro com esse Senhor, que é amor, o nosso coração vai pouco a pouco se transformando e sendo, como vão nos ensinar os nossos santos irmãos carmelitas, um único canto de amor, um único louvor, uma única realidade de amor junto com o coração do Senhor. Trago para vocês hoje 2 textos que gostaria de dividir, sempre da Liturgia das Horas. O primeiro texto, que é dos sermões de Santo Efrem, que já conhecemos, diácono dos primeiros séculos, do 4º século. Ele vai falar sobre a cruz de Jesus, sobre o triunfo do Senhor, que nós celebramos a cada Eucaristia. Ou seja, receber Cristo Jesus presente na Eucaristia é fazer memória do seu triunfo sobre a morte. E ao mesmo tempo é recebermos o dom supremo de vida que o Senhor tem para nós. Não se trata apenas de um momento de devoção. Quando vamos ao encontro da Eucaristia, estamos recebendo a plenitude de um sacramento, e a plenitude do sacramento do Pai por nós, que é Cristo Jesus. Então, antes de ouvirmos Santo Efrem, queria dividir com vocês o escrito desse monge do 9º século, 10º século da era cristã. Ele é um monge grego chamado Simão, o novo teólogo, que escreve a respeito do pão da vida algumas palavras que merecem a nossa atenção pela delicadeza com que elas nos ajudam a pensar a Santa Eucaristia. Escreve Simão, novo teólogo: assim como no passado o mar aberto pela vara de Moisés e o maná descido do céu eram apenas figuras e símbolos da verdade, o mar do batismo e o maná do Salvador, assim também as coisas de que falamos são símbolo e figura de realidades dotadas de incomparável transcendência e de glória. Na medida em que o criado transcende por natureza, na medida em que o incriado transcende por natureza aquilo que é criado. Com efeito, o maná que os homens comeram no deserto, chamado pão e alimento dos anjos, um dia cessou, desapareceu, e também todos os que dele comeram já morreram. Porque esse maná não participava da vida verdadeira, não participava da vida do eterno. Ao passo que a carne do meu Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, estando divinizada e cheia de vida, permite que todos os que dela comerem participem na vida de Deus, tornando-os imortais. Belíssimo, não é verdade? A realidade que está presente
é muito maior do que aquela realidade material que ali está. Ele começou por me despojar, e aqui ele vai agora falando como essa vida acontece em nós. Na medida em que recebemos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Eucaristia, recebemos a plenitude da vida em Deus presente na realidade do Santo Sacramento, e essa presença de Deus vai transformando a nossa vida e nos levando a essa realidade que transcende a matéria do sacramento e que está ali presente. A matéria do sacramento permanece pão, permanece vinho, mas a realidade presente ali a transcende enquanto matéria, pois ali está o próprio Senhor no seu verdadeiro corpo e sangue. E ele agora explica dizendo: ele começou por me despojar, como essa transformação, da vida contida no sacramento, ela vai acontecendo em nós. Ele começou por me despojar da corrupção e da morte, tornando-me inteiramente livre, sensível e conscientemente. E mistério mais espantoso que todos os outros, ele, que é o Criador de todas as coisas, fez de mim, pequenino, um novo céu, e fixou em mim a sua morada, favor de que nenhum dos santos dos tempos antigos foi considerado digno. Olha que delicadeza, meus irmãos, porque se recebemos na Santa Eucaristia o próprio Senhor, no seu corpo e sangue, Ele fez de nós um pequenino céu. Se o céu é a morada de Deus, e Ele veio agora habitar junto de nós, se diante do sacrário os anjos se ajoelham para reverenciar a Cristo, agora ao verem cada um dos fiéis receberem a Santa Eucaristia, se ajoelham para adorar presente em nós o Senhor. Ou em desagravo pelas ofensas que são cometidas por um coração que não está preparado para recebê-lo, ou em honra e dignidade, porque ali está, como falamos tantas vezes para Nossa Senhora, o sacrário vivo. Também nós, quando recebemos a Santa Eucaristia, o céu está ali, Cristo está em nós. Não é sem razão que muitas pessoas dizem que ao participarem da Santa Missa sentem uma profunda paz interior quando se colocam diante do Santíssimo Sacramento após receberem a Santa Comunhão. E dizem que vivem uma experiência de serenidade e de reencontro consigo mesma. Uma das características do céu é a paz. E todo lugar onde Cristo está ressuscitado, a primeira coisa que Ele faz é anunciar a paz. E isso nós estamos acompanhando nas narrativas da ressurreição nesse tempo da Páscoa. Por isso o Senhor, ao ser recebido na Eucaristia, também anuncia e realiza a paz em nosso coração, pois torna cada um de nós um pequenino céu, lugar da sua habitação, lugar do seu recolhimento. A paz que é, sobretudo, reconciliação, como já meditamos nas passagens da revelação, da aparição do Senhor ressuscitado. A paz que se restabelece, pois o Senhor não veio para julgar, mas veio para salvar. Ele veio para anunciar o perdão dos pecados e para chamar todo aquele que nele crê a participar da vida que lhe é própria, da vida eterna. Então a presença do Senhor é sempre uma presença de paz, por ser uma presença de reconciliação. Continuando, com efeito, no passado, Ele falava por meio do Espírito Divino, e era pela operação desse Espírito que realizava as maravilhas no meio do povo do Antigo Testamento. Mas nunca Deus se uniu substancialmente a ninguém antes de Cristo, meu Deus e Senhor, se tornar homem como nós. Foi Cristo que, tendo tomado um corpo, deu o seu Espírito Divino e por meio dele se uniu substancialmente pela Santa Eucaristia a todos os crentes
formando entre eles uma união inseparável, unindo muitos corações em um só coração. Belíssimo. A celebração de Pentecostes, não podemos esquecer, meus irmãos, é esse canto da comunhão da igreja, onde muitos corações se unem em um só coração pela ação do mesmo Espírito. Assim como a cada Eucaristia, ao recebermos o corpo e sangue de Cristo que se parte, se entrega por cada um de nós, de muitos corações formamos um só coração. De muitos que somos, formamos um só corpo. E celebramos ali a unidade da igreja, porque toda a igreja no mundo inteiro se reúne na celebração da Santa Eucaristia, na memória, no memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é por excelência a celebração, o louvor, a oração, o culto agradável aos olhos de Deus. O único sacrifício agradável diante dos olhos do Pai é a oferta do sacrifício redentor de seu Filho, e que nós fazemos memória e estamos em celebração cada vez que realizamos a Santa Missa. E cada vez que recebemos a Santa Eucaristia, tomamos participação, ou seja, assumimos, entramos nesse mistério de amor e tomamos parte, ou seja, ocupamos um lugar, assumimos uma atitude, nos colocamos com a nossa resposta de pé junto do ressuscitado. E isso não sem que haja a ação de Deus em nosso favor, que nos prepara por meio do Espírito Santo, como Simão, o novo teólogo, recordava nesse brevíssimo texto. Agora, queria ler com vocês para recuperarmos nesse dia em que o Senhor faz o discurso a respeito do pão da vida, diante da perplexidade dos judeus, como falávamos no início da nossa meditação, a respeito de como o Senhor entregaria o seu corpo e o seu sangue por nós. E Jesus fala de maneira bem clara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem não quer permanecer no Senhor e unido ao Senhor? E que modo mais eficaz, íntimo e profundo de estarmos unidos com Cristo que não seja na Santa Eucaristia, meus irmãos? Não há. Não há. Por excelência, todas as orações que fazemos, todos os atos de piedade que fazemos, todos os momentos que nos recolhemos para rezar, são a continuidade do mistério eucarístico celebrado na Santa Missa e nos leva para a renovação desse mistério eucarístico na celebração da próxima missa. Dizia Santa Margarida de Pazzi, Santa Madalena de Pazzi, uma santa carmelitana, a sua preparação para a Santa Missa, ela sempre trabalhava esse aspecto, ou melhor, era muito claro para ela esse significado. O seu dia começava em preparação à Santa Missa que iriam celebrar. Desde a hora que seus olhos se abriam para a alegria de encontrar o seu Senhor na Santa Eucaristia, e ela se preparava com todo entusiasmo, oferecendo para Ele o máximo de rosas e de belezas de amor até a hora desse encontro bendito. E depois da alegria de ter estado com o seu Senhor, ela saía para continuar o seu dia na espera de encontrá-lo outra vez diante do altar, e juntaria ao longo daquele tempo o máximo de presentes e de atos de amor a esse Senhor para poder agradar o seu coração. E aqui ela lembrava a imagem do livro do Cântico dos Cânticos, do esposo que se esconde e suscita no coração de seu esposo o desejo de encontrá-lo, e ela que leva consigo agora a esperança desse Senhor que veio e triunfou sobre a morte, a esperança de que vai encontrá-lo. Então, ainda mais apaixonada, ela parte depois da Santa Missa para juntar atos de amor, para juntar obras de misericórdia, obras de amor, para na próxima missa entregar ao seu Senhor, dizendo: aqui, enquanto eu lhe procurava, lhe achei em todas as partes, e o meu coração velou por ti, meu amado Senhor, e agora eu trago tudo e coloco diante de ti, porque sei que o teu coração também velava por mim,
E é essa certeza de que Ele velava por mim que não deixou que o meu coração caísse em desânimo ou em desespero. E eu velei por ti e agora te encontro, porque deixastes ser encontrado por mim, para receber e para me entregar as belezas do seu amor. Fantástico, belíssimo. Que docilidade. E isso não é apenas para as religiosas de clausura, ela que nos traz isso, desse grande oásis da vida espiritual, que são os nossos conventos de clausura, mas essa é uma realidade entregue a todo batizado, e todos nós somos chamados a viver assim. Bendito seja Deus, se vivêssemos de um domingo ao outro com esse mesmo entusiasmo, com esse mesmo ardor de Santa Madalena de Pazzi, essa carmelitana de Firenze. Mas nos dispersamos um pouquinho. Bom, a igreja nos oferece, como temos falado, né? Não só a liturgia das horas, por excelência, nos oferece os demais sacramentos, nos oferece os exercícios de oração, os exercícios de piedade, para que possamos de um domingo ao outro viver essa mesma experiência. Mas e tantos de nós, por exemplo, religiosos, que temos a graça de ter Jesus presente na Eucaristia, como falávamos esses dias, né? Em nossos conventos, ou de termos a missa cotidiana. Puxa vida, temos a chance de fazer isso por nós e por uma legião de batizados, que sabemos que tem o desejo de viver assim, mas nem sempre tem a possibilidade. Se nós temos a possibilidade de oferecer um ato de amor, e nisso oferecer pelos nossos irmãos que, desejando, não podem oferecer, façamos com um coração ardente e apaixonado. Que ato de amor podemos oferecer pelos nossos irmãos na comunhão dos santos, que não seja oferecer por eles um ato de amor a Jesus? Então ali está, assim como intercedemos por aqueles que partiram, mas pelos nossos irmãos que aqui estão, oferecemos as nossas preces, recordamos. Às vezes a recordação é até um pouquinho fria, né? Na hora da missa a gente recorda as pessoas que nos pediram oração e tudo mais, ou recordamos na hora que celebramos a liturgia das horas. Mas como religiosos, peçamos esse calor do Espírito, esse fogo abrasador do zelo pelo próximo, que é próprio do coração de Jesus, para que ele possa arder em nós, e cada hora de oração nossa, e cada momento nas nossas casas religiosas, que quase sempre tem um sacrário de Jesus presente na Santa Eucaristia, nós possamos escolher cumprir um ato de amor a Jesus por nós e por todas aquelas legiões de almas que esperam e desejam por Deus, que buscam e querem oferecer a Deus um ato de amor e não podem. Vamos fazer isso e oferecer por eles a visita ao Santíssimo Sacramento, as jaculatórias, o joelho por terra, num determinado instante, para dizer: glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, para glorificar o nome de Jesus e declarar o quanto o amamos, e declarar também um ato de amor por todos aqueles que pensam e desejam vir até Ele, diante dele, presente no sacrário, e realizar esse ato e essa oferta de amor. Pego aqui o texto de Santo Efrem para olharmos, porque é de uma delicadeza muito grande a respeito da vitória, do triunfo de Jesus sobre a morte, a esperança da qual fala Santa Madalena de Pazzi, que conduz o vigor do coração daquela mulher, daquela santa carmelita. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz, para satisfazer as exigências da morte. Mas, ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte.
A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural do Filho de Deus. Belíssima essa frase, né? A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha, cuja cerca foi quebrada pela morte por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então Eva, mãe de todos os viventes, amargamente tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira do Senhor, em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se a morte com sua habitual segurança para alimentar a fome devoradora, encontrasse ali, escondida, no seu fruto mortal, a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ele libertou a vida e com ela multidões. O admirável Filho do Carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glória a vós, que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós, que assumistes um corpo de homem mortal para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Vós viveis para sempre, Senhor. Aqueles que vos mataram trataram vossa vida como os agricultores, enterraram-na como grão de trigo, mas ela ressuscitou e junto com ela fez ressurgir uma multidão de homens e mulheres. Vinde, ofereçamos o grande e universal sacrifício do nosso amor sobre os altares do mundo. Entoemos com grande alegria cânticos e orações àquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela com a abundância de seus dons, oferecendo-se a si mesmo pela nossa salvação e como alimento para a nossa vida e vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jorge Mártir e da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.